Começa agora o Stage Life Podcast, um podcast sobre a vida nos palcos. Eu sou Daniel Duarte, produtor técnico e executivo, e por mais uma vez estou aqui como um cão arrependido, abandonado pelas meninas que sempre me acompanham, mas tudo bem que a vingança vem que vem. Salve, galera, eu sou a Beatriz Paiva, mais conhecida como Bia Wolf, sou engenheira de som, sou road, faço direção de palco também, produção técnica, sou uma musicista iniciante, por assim dizer, e tô aqui para trocar essa ideia com o Dani e bora! Bora, que eu tô muito bem acompanhado, meu irmão. Abandonado, mas muito bem acompanhado. Bia, olha só, pra gente começar essa troca de ideia, cara, eu quero, de início, te agradecer por ter aceitado o convite, por despender do seu tempo para estar com a gente, para trocar essa ideia. Pra mim é uma puta satisfação ter uma profissional como você aqui. E nesse primeiro momento do programa, eu queria que você falasse do teu Instagram, das tuas outras redes, se você quiser. E aí fala, por favor, quantos anos de experiência você tem e em que área você está atuando hoje. Beleza, o meu Instagram é bia.wolf.paiva. Eu trabalho com áudio já fazem 6 anos. Me formei no Instituto de Áudio e Vídeo IAV no final de 2014. Dei um tempo de aula lá no IAV depois que eu terminei, né? O pessoal que tira uma nota legal assim no curso pode se candidatar a ser monitor na escola. E aí tem gente que acaba virando professor, né? Professora, enfim. Uhum. Então você começa dando aulas práticas para próximas turmas, corrigindo provas e tudo mais. Eu fiquei 8 meses fazendo isso, porém o ao vivo já logo me recrutou. E aí desde então, assim, desde 2015, vai por assim dizer, eu tenho me mantido muito forte no ao vivo. E no ao vivo hoje tu trabalha com quem, assim? Só pra galera se situar e entender da onde você tá vindo além da tua formação. Eu comecei trabalhando para Nervosa Trash, que é uma banda feminina de thrash death metal, bem reconhecida aqui no Brasil, reconhecida internacionalmente também. Então, assim, minha base, comecei no rock, no metal, porque também é o que eu toco, também sempre foi o meio que eu transitei, mas o universo do áudio vai abrindo o seu leque e aí, com o tempo, eu acabei conhecendo muitas outras vertentes e hoje em dia eu sou diretora de palco e hold da banda Francisco Elombra, sou técnica de PA da Mulamba e hold da Ana Canha. São as 3 bandas que eu tenho assim fixa, por assim dizer, mas continuo atuando como freelancer em diversos festivais e qualquer banda que queira me contratar também. Boa. É isso, tem que sempre fazer o jabazão, tá certo. Estamos aqui pra isso também. Com certeza. E é por isso que a gente já começa o programa falando de Instagram, meu irmão, que é o direct come solto mesmo. Olha, tu falou dos festivais e tal, e da tua formação de curso. Eu sei que você fez um lance de palestra e workshop lá no Festival Bananada e também no Festival do Sol. Como é que foi como é que rolou essa experiência e qual foi essa experiência de workshop lá? Eu já comecei trabalhando nesses festivais com essa proposta de workshop, assim. Primeira chamada para trabalhar no festival já veio meio que com esse casadinho aí do workshop. Isso começou a surgir, assim, como uma conversa despretensiosa entre pessoas que eu conheço já no meio, que conhecem meu trabalho, assim, a Ana Morena e o Foca, quem encabeçam o Festival do Sol, assim, né? E no Bananada também tinham pessoas que me conheciam e achavam que eu tinha, assim, uma boa didática e a gente também já estava querendo, de certa forma, acho que rolou meio que um movimento sincrônico entre as pessoas do meio artístico, assim, pessoas que encabeçam produções, né? Como trazer mais mulheres para esse lugar do backstage, né? Porque nos festivais, assim, já há um bom tempo existe bastante mulher fazendo produção, como iluminadora também, assim, na parte de iluminação, por algum motivo, parece que a mulher adentrou esse meio primeiro, sabe? Eu conheço algumas amigas, assim, que migraram do teatro, que é, dentro da minha ignorância, eu acho que é um terreno onde as mulheres estão muito mais avançadas do que no terreno de show ao vivo. Eu acredito e aí que algumas sim. migraram para a parte de show, assim. Eu conheço de cabeça, assim, pelo menos 2 nomes já que me vieram à cabeça, mas enfim, desculpa, te interrompi, você estava falando Não, imagina, é importante também, é um
complemento, assim, eu acho que é bem verdade o que você falou, talvez o lance do teatro, formação, como atriz, nós mulheres já estamos mais tempo nesse meio, né? Querendo ou não, vai levando um tempo até a mulher conseguir adentrar diversos meios, e tem uns que vieram primeiro. Eu acho que esse meio artístico aí, teatro e tal, veio primeiro, e talvez a atriz lá perceba que ela tem uma afinidade com o que acontece no backstage, e no teatro tem muito lance forte da iluminação, né? Não que não tenha som também, mas por algum motivo talvez... A luz e o som contam muito pra cena, mas eu acho que é possível, aí mais uma vez, eu tô falando num campo que eu não entendo nada, mas dentro desse campo que eu não entendo nada, eu acho que é muito possível você fazer uma cena, um drama, só com o movimento artístico de quem tá ali no palco e com a iluminação ou a falta de iluminação, entende? Do que necessariamente tendo que ter um som para chamar o drama e não sei o que e tal. Claro, se tiver o som, a experiência é outra, né? Mas eu acho que isso compõe um cenário já muito bem... Sim, eu acho que é porque talvez o artista que esteja lá no palco possa estar reproduzindo o seu próprio som, seja com a voz, seja com o próprio instrumento acústico, né? A não ser que seja tipo mímica, né? Aquela coisa sem som mesmo. Acho que o próprio ator ou atriz pode trazer também uma trilha sonora bem orgânica ali com ele, né? Mas vai ter alguém operando a iluminação. Isso não tem como se fazer sozinho, né? Eu não sei exatamente o motivo, mas as mulheres acabaram adentrando nesse lado primeiro. E aí, só para não perder o foco, assim, nas produções de grandes festivais começou a ter esse questionamento de, a gente já tem bastante mulher fazendo a produção, já tem até mais fácil encontrar mulheres iluminadoras e tal, mas ainda no ramo do som, e principalmente como hold ou direção de palco, ou até produção técnica, pouca mulher ainda. E aí, esses grandes festivais, através de contatos com o pessoal do backstage mesmo, mais mulher no backstage e tudo mais, começaram a ter essa ideia de, vamos bancar, assim, um workshop de mulher que trabalha nesse meio, ensinando pra mulher, pra incentivar mesmo mais mulher a trabalhar nesse meio, porque, querendo ou não, faz uma diferença, mulher tá ensinando pra mulher, assim, porque, claro. Beleza, o festival pode bancar técnicos e abrir vagas só pra mulher, mas ainda fica com aquela parada assim de, mas é um cara me ensinando, uma coisa que talvez algumas pessoas um pouco mais tímidas ou um pouco menos confiantes, talvez, fique ainda naquele lugar assim, mas é uma coisa que só cara sabe fazer, sabe? Parece que quando a mulher tá ensinando pra outras, cria um ambiente na sala onde elas podem se expressar mais, até no sentido da vulnerabilidade, de se não entender um assunto, perguntar de novo mesmo, sabe? Quando é uma sala só de homens ou com homens ensinando, tem um lance assim de não querer demonstrar que não entendeu, por toda essa questão de estar sempre tentando se provar, saca? Então os festivais começaram a querer bancar isso. Você tem que ter o bingolim maior do que o amiguinho, senão o teu bingolim não presta, entendeu? É por aí, eu tô entendendo o fio da meada, e pra mim muito assim, não é algo que me afete diretamente, evidentemente, mas eu tô entendendo com exatidão o que você tá falando, e faz todo sentido. Eu boto fé. A partir do momento em que uma mulher não tá se sentindo confortável, independente de qual seja o motivo, ela já tá com a capacidade de aprendizado reduzida. Reduzida, exatamente. Até por esse lance de assim, ter todo o estigma de que, não sabe sobre esse assunto. Então, o cara perguntando, assim, talvez passe despercebido, mas uma mina pode ficar achada, saca? Coisa besta, mas que bloqueia a pessoa. E os festivais tiveram... Desculpa, a experiência de vocês lá, como é que foi? Já então, aí as meninas lá, teve a repercussão maneira? Teve demais. Então, assim, no começo, posso dizer até que foi uma iniciativa, lógico, de mulheres que já estavam na produção do Bananada, por exemplo, que foi o primeiro festival que eu fiz isso, né? Que, primeiramente, quiseram abrir essa oportunidade, assim, até por terem sido questionadas por outras pessoas. E aí? Vocês estão felizes que a produção de vocês está super encabeçada por mulher, mas ainda não tô vendo mulher na técnica, no
como hold, sabe? Ou até como carregadora. Isso despertou nelas esse pode crer, então vamos fazer, né? E aí elas... sempre existiu um leve receio no começo, que foi... todo mundo se surpreendeu. Pô, será que vai ter minas o suficiente aqui em Goiânia para preencher a turma? E aí, no final, todo o festival que eu fiz, o workshop, se impressionou, assim, porque teve mais candidatas do que vagas abertas, sabe? Que assim, que maneiro. De não imaginar que teria tanta interessada no assunto, assim, principalmente quando sai do círculo da bolha, São Paulo, Rio de Janeiro, saca? Porque quando você viaja pro São norte... Paulo ainda tem muito mais. Você mesmo sabe, né? Teve até aí uma... Teve aquele corre lá, que eu fui pedir socorro a vocês. Falei, gente, tô precisando de uma mina que seja road, parará, e aí? E fui atrás. E vou te falar a real, até agora, desde aquela época, ainda não chegou pra mim, ainda não consegui encontrar, mas tô na busca. A gente vai devagarzinho, falando com os amigos, vai vendo o trabalho dos outros artistas e vai entendendo como é que vai esse cenário. Mas, cara, deixa eu aproveitar e te fazer outra pergunta. Assim, eu não sabia que o assunto ia decorrer para mulheres no campo de produção, mas tá errado, tô curtindo. Lá no programa tu falou da IAV. Qual é a importância da IAV na tua formação e, principalmente, como é que ela te ajudou a se colocar no mercado? Porque tu falou por alto que acabou se tornando, fazendo a prova e se tornando monitora. Eu sei que monitor lá faz a parte de correção de prova também. Como é que funciona isso? Como é que tá no mercado através de lá? Né? Antigamente, todo mundo que queria se tornar técnico de som, hold, direção de palco, o aprendizado era sempre passado de um profissional para o outro. Era sempre, tipo, alguém que já estava no meio, que já tinha um grande conhecimento, que apadrinhava ou amadrinhava alguém muito interessado. Com o tempo, foi surgindo cursos técnicos. Eu não tenho conhecimento exatamente de como é lá fora, eu sei que existe faculdade de engenharia de som em alguns lugares, acho que Estados Unidos, ou Austrália, né? Mas, por exemplo, aqui no Brasil não existe. Curso técnico é o máximo que você vai achar, né? E o IAV tem já uma fama, assim, de ser um curso renomado na América Latina. Eu sempre já tive uma vivência no meio da música, né? Como fazendo cover, como fã mesmo, né, como amante da música. Em dado momento da minha vida, eu comecei a prestar atenção no backstage, até por amigos começarem a trabalhar no backstage. Por exemplo, o Vander Caselli, que hoje é técnico de várias bandas bem grandes, assim, no meio do metal. Foi um cara amigo que eu vi trabalhar nessa área e me interessei, e foi ele que me indicou o IAV, né? Quando eu demonstrei interesse, assim, né, na profissão dele, troquei uma ideia com ele e falei, pô, tô vendo que eu gosto de participar do que você tá fazendo, como é que você entrou no meio. Ele me indicou o IAV, e o IAV, assim, me deu uma base teórica absurda e prática também, porque tem bastante provas práticas lá, eles procuram reproduzir pelo menos o mínimo do que você vai ter na realidade da estrada, né? Então, assim... Como é que era a tua turma lá? Tinha mulherada lá? Não tinha? Era só tu? Como é que era? Só eu e mais 2 mulheres, só que o problema é que mesmo numa sala de 15 pessoas, tendo só 3 mulheres, né? Ainda por cima dessas mulheres, por exemplo, da minha turma, só eu segui no meio. Entendi. Algumas acabam desistindo no meio do caminho, toda a pressão que existe para entrar nesse meio. Não só para mulher, também é difícil para homem. Assim, é um lugar de pressão mesmo, assim, sabe? E aí a mulher tem mais barreiras, acaba desistindo mais por ter menos pessoas a se inspirar, né? E todo o lance de ter que se provar ainda por cima, sabe? Mas o IAV foi importante porque ele fez eu pular, por exemplo, uns 10 anos, assim, do que eu aprenderia só na raça, como era antigamente, assim. Talvez se você não tivesse um bom mestre, uma boa mestra te ensinando, você bateria muito mais cabeça para chegar onde você chega com toda a carga teórica que eles te passam lá. Por exemplo, de física, de matemática, de acústica, de elétrica,
elétrica, sabe? De também um pouco de internet, porque depois tudo se tornou digital, então de aprender sobre o áudio digital, né? Eu tive essa orientação na faculdade, eu fiz produção fonográfica Uhum. e rola essa orientação. Não é aprofundado, não é como um técnico em áudio e informação vai ter, mas sim, essa noção até hoje é extremamente importante. Olha que eu não sou técnico de áudio, nem de iluminação, nem de nada. Então, assim, Só para aprender, pelo menos, a lidar com a área. Isso, né? compõe a nossa cena como um todo e dá repertório. Você consegue conversar com as pessoas, entender os problemas técnicos, saber o que está acontecendo e tentar ajudar na solução. Acho que é por aí. Não, e assim, eu até digo que eu acho que deveria ser uma, entre aspas, obrigação de qualquer produtor esse mínimo conhecimento para saber como contratar a equipe, como contratar a empresa, para ter o mínimo de noção do que pode estar dando de errado na sua produção, no som, sabe? Para não ser também enganado, porque, querendo ou não, infelizmente, como é uma área até não muito bem regularizada, assim, né? Quem não tem conhecimento acaba sendo enrolado, assim. A pessoa não entende por que a produção dela tá dando errado nesse sentido, porque não tem o mínimo de conhecimento técnico na área. Fez tudo certo da parte da pessoa, né? E aí quem ela contratou não tá dando conta do que devia ter dado. E aí a pessoa te enrola, te dá uma resposta nada a ver do que é realmente o problema, sabe? Você tem que saber o mínimo até para poder cobrar, né, da forma correta e até mesmo para saber quando não adianta fazer essa cobrança, para que você não incorra no erro de cobrar em excesso. Você só pode cobrar aquilo que aquele profissional que está do outro lado tem para te oferecer. Ou de compreender até se o erro foi seu. Por exemplo, um festival que acaba atrasando extremamente no cronograma porque tem pouco carregador, por exemplo, sabe? Tipo, a pessoa, ela tem que saber aonde que ela falhou. Falhei em contratar pouco carregador, por exemplo. Meus problemas não estão sendo os meus holds, nem meus técnicas de som, sabe? Os equipamentos não estão chegando na hora que devem para quando vai acontecer a passagem de som, porque eu falhei na quantidade de carregador ou falhei no gerenciamento deles dentro do festival, se você tem mais que um palco, por exemplo. Então, todo esse conhecimento é extremamente necessário, ou até entender por que o seu técnico de PA não tá conseguindo tirar um bom som do PA. Por que ele não tá conseguindo alinhar e não tá ficando bom o som? De repente é pela marca que a empresa trouxe, a condição do equipamento sonoro que a empresa te trouxe, sabe? Configuração das faixas. Aí, amigo. Você não precisa saber minuciosamente, você não precisa saber operar, mas você tem que entender minimamente por que tá dando problema e aonde. Você não vai poder culpar o seu técnico de PA ou sua técnica de PA, um alinhamento, sendo que você tá entregando, a empresa que você contratou tá entregando um som tudo cagado, com falante queimado, com potência velha. Lá e já era. Com cabo bosta, sabe? Você vai saber cobrar. É isso aí. Deixa eu aproveitar que tu falou em festival, do exemplo dos carregas. Teve alguma experiência na tua vida que foi um divisor de águas, assim, na tua carreira, um ponto de virada na tua carreira com relação especificamente a festivais, ou algum que você já tenha trabalhado enquanto produção do festival, ou que você chegou como artista e falou, porra, isso aqui é uma página nova aqui no processo? Cara, eu acho que eu comecei a saber fazer produção técnica e direção de palco muito por eu ter conhecimento tanto da engenharia de som, quanto eu ter tido todo minha grande experiência como hold, fazendo toda a parte de montagem, desmontagem, carregamento de caminhão, de vans. Por eu ter unido essas duas funções, é que eu consegui, por exemplo, ganhar experiência para começar a fazer patch em festival. É muito importante a pessoa que está no palco de um festival saber cuidar da virada de canais das bandas. Para quem não tem muito conhecimento técnico, cada banda vai ter um input list, né, dizendo aonde que tem que entrar cada canal. Então, o bumbo tem que ser no canal 1, a guitarra tem que ser no canal 10, né, a voz do cantor, da cantora tem que ser no canal 15. E, de repente, às vezes a outra banda que vai
vai entrar na sequência dessa banda num festival, não tem o input list com os instrumentos sendo nos mesmos canais. Às vezes a banda seguinte, a guitarra tá no canal 11, não no canal 10, ou pode estar no canal 15. Então, no palco, quem tá cuidando do patch tem que ter um raciocínio lógico muito bom, e é muito importante que os canais cheguem certo, né, pro técnico de som de cada uma das bandas que vai operar, porque assim, para quem não sabe o que é cena de uma mesa de som, é basicamente como se fosse você salvar uma fase de um videogame, né? Então a pessoa ela vai chegar na mesa de som, vai plugar um USB, por exemplo, e ela vai descarregar a cena dela lá e tudo já vai estar meio que pré-estabelecido. Algumas coisas de equalização, o nome de cada canal. Então, isso agiliza a vida do técnico de som que está fazendo a banda. Se essa pessoa acabar recebendo os canais tudo errado, de repente uma coisa que ela já tinha pré-setado para a guitarra, que está no canal 10, já não vai valer, porque de repente essa guitarra acabou chegando no canal 15, sabe? E isso vai atrasar toda a passagem de som, né, pro festival, vai ser ruim pro técnico da banda, porque não vai ter recebido o que pediu, não vai ter adiantado nada que ele carregar a cena lá. Então é muito importante esse raciocínio lógico que a pessoa que tá fazendo o patch precisa ter. Inclusive ter todas as bandas já na cabeça. Saber que a próxima banda tem 54 canais e esses 54 canais tem que já estar preparado backstage. Tá fazendo uma pré-técnica e você tá em contato com o responsável técnico, seja do festival ou do evento que você vai fazer, e você pergunta pra ele quem é o responsável pelo patch, e esse cara não tem esse nome na ponta da língua, já é um sinal de alerta. Já é um sinal de alerta. Você já vê que é um festival que tá desfalcado. E assim, só pra terminar de responder sua pergunta, assim, a reviravolta no palco pra mim foi isso. Aconteceu algumas vezes, deu como host, não tá conseguindo fazer o meu trabalho de forma exímia, porque o problema tava sempre acontecendo nesse lugar. E aí em certo momento, eu cheguei na pessoa que tava fazendo direção de palco e falei, olha, eu tô vendo onde tá dando problema. Infelizmente é a pessoa que tá no patch. Bota essa pessoa pra me ajudar a virar palco e me dá a responsabilidade de fazer o patch, pelo amor da deusa, sabe? Porque aconteceu isso 2 vezes, assim, na minha vida. E aí acabou que deu muito certo. Eu fiquei como hold e patch. Eu acabei ganhando uma função a mais e depois fui contratada em outros festivais pra fazer só isso. Porque querendo ou não, nossa profissão corre de boca em boca, né? Então acabou acontecendo que, olha, a Bia fez muito bem o patch do festival tal. O próprio produtor do festival que eu ofereci, eu me predispus a solucionar o problema ali, porque também às vezes a pessoa tá lidando com tantas coisas que ela espera dos seus próprios funcionários proatividade, né? Então eu tive nesse lugar assim e deu muito certo e a pessoa acabou me indicando, então eu comecei a ter essa função de patch também na minha vida e aí eu fui dando passos até eu ver que falar, pô, eu sei fazer direção de palco, eu sei fazer produção técnica, então as reviravoltas no palco foi tudo assim, eu querendo ser proativa pra acabar preenchendo ou dando conta de alguma lacuna que talvez estava atrasando o festival, sabe? Eu acho que também tem o lance de facilidade para quem tem uma bela estrutura e uma bela base de formação em áudio, porque, não, com certeza. Cara, isso é fundamental para você entender toda a questão de ligação, toda a questão de sinal, de entender da onde entra, para onde sai, entender para onde tem que ir, todas as vias que você recebe ali. Então, exatamente. É o que você falou, nada contra o cara que entra na empresa, que começa como carregador, que passa a ser hold, que passa a cuidar de equipamento e que vai aprendendo na porrada a fazer patch. Nada contra, muito pelo contrário. Isso também tem seu valor, isso também tem ensinamentos que só aquele cara vai ter e só aquele cara ou aquela mulher vai poder te passar. Bom, exato. Isso é inegável. Só que assim, a gente tem um facilitador hoje em dia, que são escolas e que são informações disponíveis na internet, em palestra, em podcast, com profissionais da área, para te facilitar esse meio campo. E aí, quando você tem alguém que tá como você, migrando ali, né? Já fiz o curso de áudio, já fiz alguns festivais, eu tô vendo onde tá o problema, amigo. Peraí, me dá essa situação aqui, deixa eu matar isso no peito e deixa eu assim, começar a organizar a casa. Eu tô vendo que tá errado, não é possível, tipo, não dá pra eu não fazer nada. Eu não saio de casa pra isso, sabe? Exatamente. Eu não vou ficar virando todos os palcos com atraso, eu quero que cumprir o cronograma, sabe? É isso, total. E assim, não é nem falando mal da pessoa, assim, porque, por exemplo, às vezes que aconteceu isso, talvez assim, foi alguém que foi jogado na fogueira, assim mesmo, não era alguém que tava
não querendo trabalhar, sabe? Sendo braço curto, saca? Não, a pessoa tava dando o máximo de si ali. Tanto que ela cumpriu bem outra função quando ela foi direcionada pra outra função, assim, tá ligado? Era só que, tipo, é uma coisa que eu, por exemplo, como produtora técnica e direção de palco hoje em dia, num festival que eu vou estar tendo essas funções de contratar as pessoas, sabe? Eu não vou deixar essa lacuna. Eu vou querer alguém extremamente competente e com muito conhecimento nas duas áreas, tanto da parte de palco quanto de som, pra cuidar do pet. Pode ser que essa pessoa faça mais do que uma função, dependendo do tamanho do festival, né? Mas tem festival que nem dá tempo, que realmente a pessoa fica só nessa função de virar os canais. Você pega 2, 3 bandas seguidas com 40, 50, 60 canais, amigo, um abraço. Um abraço. Não tem chororô. Bia, eu queria saber, deixa eu mudar de assunto aqui mais uma vez, porque eu descobri uma parada nas minhas pesquisas, que rola um grupo, o WhatsApp, se eu não me engano, que é o Café das Holds. Eu acho que é grupo de WhatsApp, eu não consegui... Grupo de WhatsApp. Eu não consegui entender muito bem o que era, mas eu queria saber o que é de fato, quantas mulheres, mais ou menos, por alto, participam desse grupo, e se por um acaso tem como divulgar ele aqui, como é que as meninas que ouvem o nosso podcast podem fazer para chegar até vocês, enfim, para tentar ampliar essa rede um pouquinho, porque se eu puder contribuir com isso aí, eu vou ficar amarradão. Aliás, eu até perguntei nesse grupo quando você estava procurando, né, o road do Rio de Janeiro e tal. É que eu acho que, infelizmente, com a pandemia, talvez muita gente que estava iniciando e tinha uma boa capacidade de seguir carreira, acabou, né, fazendo outra coisa. Pessoas que já estão estabelecidas no mercado acabam achando uma ocupação de meio tempo, né, para passar pela crise. Imagina a galera que tá chegando agora para tentar se formar e entrar. Não tem o como. Café da Road foi o seguinte, lá no Bananada, eu conheci a Carol Doro, que é uma road muito, muito foda daqui de São Paulo, né? E quando eu conheci ela, eu tinha um pouco mais de estrada que ela já. Ela é até mais velha, um pouco mais velha que eu. Ela é uma batera incrível, assim, muito foda, tocou, tem bastante experiência de estrada e tudo mais. E ela tava começando como road, e ela me viu trampar lá no Bananada, a gente trocou altas ideias, assim, encorajadoras, empoderadoras, assim, né? Ela também foi uma das meninas que acabou dando workshop comigo, trazendo outras meninas para esse ramo também, né? Ela é uma das manas que também acabou sendo contratada para dar esses workshops para recrutar mais mulheres, né? E isso automaticamente também acabou fazendo com que a gente trocasse essa ideia, principalmente da parte de road, assim, pô, tem bastante mulheres técnicas de som, assim, muito mais do que road, não no Brasil inteiro, mas no circuito Rio, São Paulo, muito mais fácil achar uma técnica de som do que uma road, né? E a gente falou, pô, as manas entraram bastante já nesse meio da técnica, já existe o grupo também, inclusive Mulheres do Áudio, tem as pioneiras lá, como a Florência, que tinha um grupo de estudos. Eu sou apaixonado pela Flor, cara. Ela é incrível. Ela é foda demais. E ela foi uma pioneira nesse sentido também aí, de reunir mulheres lá atrás ali, tipo, quando ainda era bem escasso mulheres na técnica, né? De criar grupos de estudos, de passar trampo pra essas mulheres, inclusive, tipo, pô, se eu precisar de alguém pra me substituir numa banda, procurar primeiramente chamar uma profissional, uma mulher pra substituir você, pra dar oportunidade de trabalho, né, e tudo mais. Então essa união já acontecia muito com as mulheres do áudio, né? E daí teve uma conversa que eu e a Carol falou isso, pô, e as roads, né? Precisa ter mais, as roads precisam se unir mais, a gente precisa saber mais, porque a gente acabava tendo só quase que uma a outra pra passar trampo, sabe? Quando eu não podia, eu tinha a Carol, e às vezes e quando a Carol não podia, quem? Sabe? Então, a Carol até acabou encabeçando mais essa iniciativa a partir dessa conversa comigo, e talvez com outras manas também, por exemplo, a Elis Menezes, que também é uma musicista, toca na Obirim Trio, também é road, e a Polônia, que hoje em dia é a minha sub, né? Talvez poucas mulheres ali, assim, que a gente passava trampos, acabou concordando e trocando essa ideia. A gente precisa se unir, a gente precisa recrutar, descobrir mais cadê essas roads, né? E hoje em dia
dia, com o advento da tecnologia, essa facilidade de conexão, né, a Carol acabou criando esse grupo que chama Café de Holds, até porque ela ama café, então veio meio que desse gosto pessoal dela até pelo café, né, sabe, que ela não bebe nem nada, então pra ela, rolê com ela vamos tomar um café. Então ela criou esse grupo Café de Holds e foi tomando forma, crescendo, cada menina que entrava também acabava sendo uma olheira. Conheci essa mana aqui fazendo hold, ela correria, sabe? Sentiu que era uma ponta firme, posso botar ela no grupo, né? E aí foi crescendo o grupo, hoje em dia tem 51 participantes. Gente pra caramba! E aí é isso, assim, a gente troca informação, tanto de estudo de toda a área do áudio, como bastante sobre hold também acaba, de repente, passando trabalho uma pra outra, por exemplo, minhas 2 subs não pode, tá, beleza, antes de eu chamar um amigo, nada contra os caras, mas é que já tem, pra eles é bem mais fácil descolar trampo, né, antes de eu chamar uma outra pessoa, de repente vou jogar lá no grupo e perguntar quem que tá disponível pra esse trampo, aí perguntar, talvez, qual que é a experiência da pessoa também, porque eu pelo menos, quando eu vou passar trampo pra alguém, eu gosto de ter a garantia de que a pessoa que vai no meu lugar vai entregar um trabalho no meu nível, assim, né? Então eu tenho essa preocupação também. Eu não vou passar trampo pra uma mina só porque é mulher, né? Eu preciso ter a garantia de que vai entregar um bom serviço, né? Então, às vezes, perguntar pra outras manas, você já trabalhou com essa daqui que tá livre? Indica, sabe? É meio que um grupo pra isso, pra se fortalecer, pra empoderar, pra estudar e pra encontrar mais mulheres e ajudar essas mulheres a subir também no meio. E as mulheres que estão escutando esse programa, que se por um acaso ainda não fazem parte, mandem uma direct no Instagram da Bia, da galera. E aí, como é que funciona esse grupo aí? Quero ver se eu tô apta Pode mandar. Vixe, vamos engrossar esse caldo, porque precisa muito, pelo amor de Jeová. Você já fez umas turnês de América Latina que eu tô ligado. Sim. Qual é o nível técnico de produção que tu viu pelos locais que você passou, com quem você passou, e se você acha que existe algum nível de igualdade do passo onde eles estão, do passo onde a gente aqui no mercado interno está? Como é que foi essa tua experiência? Cara, acho que em termos de América Latina, tá todo mundo meio na mesma, viu? O rolê lá fora parecido com o rolê aqui, pelo menos na América Latina, né? Teve países que eu tive experiências mais difíceis, né? Outras que eu tive experiências mais fáceis, só que de certa forma também não posso julgar que todo o cenário daquele país seja naquele nível, porque às vezes foi aquele trabalho pontual que eu fiz que não teve uma produção muito boa. Quero saber da tua vivência, da tua experiência, o que você viu, entendeu? E com quem você tava lá, como é que foi pra você? As minhas maiores experiências na América Latina foi com a Nervosa. Eu fiz Argentina, fiz Colômbia com elas, fiz Bolívia, fiz Chile, fiz Equador. Bom, no Chile foi uma experiência muito foda, fiz um puta peazão, assim, com elas abrindo pra uma banda reconhecida de metal, assim, né? Então foi um showzão grande. No Equador, elas estavam bastante grande lá, então foi uma produção da hora também, o equipamento foi massa. Na Argentina, a gente fez uns 4 shows, 2 shows foram bem difíceis a nível técnico, saca? Eu confesso que também eu, no espanhol, eu tenho um nível, básico, começando a estar pra intermediário. Só que na época era bem básico. A língua é sempre um complicador, né, cara? Não tem jeito. E assim, além de eu ter tido uns problemas técnicos, assim, de produção pobre mesmo, assim, de pobre no sentido de não ter fornecido o equipamento que foi solicitado. Exato. Sabe, você não ter a passagem de som que você precisava. O que é muito pior do que ser pobre financeiramente falando. Pobre Exatamente. de não tem solução, meu irmão. Não adianta. Assim, teve uns 2 shows massa, outros 2 shows difíceis, que basicamente acho que é meio que o cenário que eu passei aqui no Brasil também. Eu fiz uma turnê Brasil inteiro, já com uma banda de metal que chama Torture Squad. A gente viajou o Brasil inteiro de van, foram 34 dias, 28 shows, tá ligado? Van é foda. Pois é, não teve hotel, dormi na van mesmo, tá ligado? E assim, fizemos o Nordeste inteiro, Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. A gente só não fez a Amazônia ali, Acre, Rondônia. Ainda. Mas foi tão diverso quanto os meus shows na América Latina, saca? Por exemplo, no Recife, em Maceió, eu tive shows com estrutura muito massa, assim, muito
foda, estruturas muito boas, foram shows incríveis. E aí, por exemplo, teve um show no Piauí que, cara, quase teve que cancelar, sabe? Porque não existia gerador, o gerador era fake, um problema com a energia lá. Aí quando eu fui checar a energia do lugar, fui até o gerador era só uma carcaça e vinha 2 fios do poste da rua, na verdade. Isso eu nunca passei por isso não, Bia. Isso aí eu vi. Nesse nível aí, hard, eu nunca vi não. Pois é, quase que queimou cabeçote de amplificador, a mesa virou um pisca-pisca de luz de Natal, tá ligado? Caralho. E assim, pô, até que era Nordeste, só ali no Nordeste eu já tive uma variação incrível de show, nível de atendimento, nível de produção, sabe? E assim, eu vou acabar dizendo que por aquele show no Piauí, toda a produção no Piauí deve ser ruim, todo equipamento deve ser ruim. Não, né? Então assim, em termos de América Latina, foi bem parecido com essa turnê dentro do Brasil, uma variável muito grande, sabe? Tipo, show na Colômbia foi Chile e Colômbia são 2 lugares que eu não lembro de ter visto uma galera ruim. Uma galera ruim não, uma galera reclamando de ter um atendimento técnico ruim ou coisas do tipo. As experiências foram boas. Mas também rola o seguinte, a cena principalmente de rock e metal nesses 2 lugares é uma cena muito bem embasada. Então eles estão no circuito de show, então assim, tem um mercado que gira ali, né? Isso também contribui, não tem jeito. Concordo. Aí deixa eu aproveitar e passar para nossa próxima fase do programa, digamos assim. Eu tenho um momento no programa que ele é mais de curiosidades do que de qualquer outra coisa, e é nesse momento que a gente está chegando. E aí eu queria entender qual é a contribuição que o esporte e a espiritualidade que você trouxe para tua vida na estrada. Olha que legal, que pergunta interessante. Então, porque até agora só tinha sido pergunta merda, é isso? Não, é que assim, pô, legal que você pesquisou sobre mim para ter percebido que eu tenho esse pé forte no esporte, na espiritualidade. Mas por isso, porque as perguntas têm sido interessantíssimas. Cara, é que é assim, eu vou ter que falar um pouco da minha vida pessoal, então, né, nesse caso. Assim. Só se você quiser, se você não quiser. Eu sou um livro aberto, eu nasci sendo esportista, por assim dizer, tá ligado? Sempre amei, sou extremamente apaixonada por esporte e tentei, inclusive, seguir uma profissão nesse meio. Acho que tentei e se pá, posso tentar de novo, tá ligado? Com 3 anos eu comecei a escalar, eu joguei 7 anos eu joguei bola para, inclusive, campeonato na escola. Eu sempre nadei. Depois do futebol, eu caí pro skate. Com 17 anos, terminei o ensino médio. Eu, sei lá, perdi o time de futebol, que era aquele coisa que rolava na escola, e acabei me conectando com o skate, seguindo o skate. Assim, a música e o esporte sempre andaram lado a lado para mim. E a espiritualidade também, de certa forma. É uma coisa que não foi ninguém que me ensinou muito, assim, apesar da minha mãe ser também uma pessoa espiritualizada, até a minha tia também. Elas, inclusive, se auto-intitulam bruxas, saca? Pessoas que têm conhecimentos sobre as energias do universo, não aquela bruxa caricata. Eu sempre tive esse lado muito aceso em mim, que levava para esse lado dos estudos xamânicos, budista. Sempre me interessei desde pequena e é uma curiosidade que foi inata, assim. Partiu de mim e se potencializou na minha família, vendo que outras pessoas também tinham isso, saca? E nunca sabia pra onde ia isso. Então, parece que música, esporte e espiritualidade foram coisas que eu nasci, sabe? Com isso. Só que eu acabei enveredando pro esporte primeiramente por ter sido quase como uma habilidade que eu adquiri meio sem perceber, até. Enquanto que a música, eu comecei cantando, porque minha mãe canta, né? Ela teve banda de blues quando eu tinha, sei lá, 15 anos, assim, 14, 13. Eu via ela cantar em banda de blues e minha válvula de escape era o esporte e meio que segundo lugar a música, né? E isso foi dos meus, 17 até os meus 23 anos. Só que eu entrei numa crise existencial, assim, um pouco de o que seguir, porque a música, conforme eu fui avançando na vida, começou a ser cada vez mais presente na minha vida e gritar cada vez mais alto, assim, sabe? Eu senti essa necessidade de mergulhar na música de vez, assim. Eu queria e quero também ser uma boa instrumentista, poder compor minhas próprias músicas, as coisas que a gente tem dentro da gente, sabe? E eu acabei entrando meio que uma crise existencial
existencial, porque eu comecei a não conseguir levar o esporte e a música no mesmo nível, pela dedicação que cada um exige, saca? Total, a vida de atleta é uma vida filha da mãe, é igualzinho a vida de quem tá na estrada. Assim, eu nunca tive patrocínio, sabe? Minha mãe criou a gente sozinha, eu tenho mais 2 irmãos, assim, por parte de mãe. Ela sempre deu todo o apoio necessário, mas estava batalhando na vida, assim, não podia me sustentar para que eu ficasse boa na música, ou me sustentar para que eu ficasse... Então, eu sempre tive que trabalhar. E aí eu comecei a conseguir não conciliar, assim, a demanda que eu tinha para ser uma boa skatista, a demanda que seria para ser uma boa instrumentista, sabe? E, ao mesmo tempo, pagar contas, se bancar, né? E também vou confessar que era uma fase muito, tipo, tinha muito amigo de banda, tava rolando também muita loucura, muito after party, sabe? Assim, tava difícil, né? E querendo ou não, o skate, hoje em dia, se pá, vai ser até um esporte de Olimpíada, né? Mas na época era um puta lifestyle também, não exigia de você uma ficha limpa, por assim dizer. Vou incorporar isso no meu vocabulário. Então, o que aconteceu? Eu entrei nessa crise existencial, assim, mas eu senti a música falar mais alto na minha vida. Eu me olhei no espelho e falei, eu vou apostar na música, mas o esporte vai ser um hobby sério na minha vida. Então, foi a partir daí que eu decidi estudar engenharia de som, porque eu falei, eu não vou ganhar música de uma hora para outra, mas a parte do backstage pareceu que ia ser um retorno mais rápido para mim. Não sabia se eu ia gostar, mas depois que eu adentrei, eu vi que tinha tudo a ver também. Treinamento de ouvido, eu já tive banda, né? E foi muito melhor ser uma pessoa com conhecimento técnico de engenharia de som e musicista do que leiga, sabe? Então eu me senti avançando também nessa área. E aí eu acabei deixando o skate de lado mesmo e até escolhi uns esportes, assim, digamos, por assim dizer, menos perigosos. Então eu caí de cabeça, por exemplo, em crossfit, musculação, bike, yoga, retomei escalar. Tudo isso machuca menos do que skate. Até luta. Incrível que possa parecer, mas é uma realidade. Incrível que pareça, até se você treinar Muay Thai, você tá mais seguro do que sendo um profissional do skate. É isso aí, é bem por aí mesmo. Então, assim, acabei seguindo o esporte como um hobby sério, paralelamente à minha vida como engenheira de som / uma musicista estudante. E hoje eu vejo que isso me traz muito benefícios, porque, assim, cara, você tendo uma vida proativa, você cuidando do seu físico, sabe? Automaticamente você tem mais energia do seu trabalho pra fazer as coisas, tá ligado? Por exemplo, já teve show que a mesa de som tava em cima do palco, tá ligado? Vamos assim dizer. E aí você deve saber que pra uma pessoa que tá fazendo PA, tirar um bom som do PA, né? Pra quem não conhece, PA é as caixas direcionadas ao público, né? Public Address. Você precisa estar na frente das caixas de som. Shows que eu não peguei que a mesa tava, tipo, do lado do batera. Eu só escutava a bateria, tá ligado? Eu não tinha um iPad pra poder ir lá na frente do público. Ou se tinha, a conexão de Wi-Fi entre a mesa e o iPad não era boa. Esse lance de Wi-Fi, cara, sempre dá pau, né? E, porra, mesa de PA, meu irmão, é na house mix de frente pro palco, né? E acabou, não tem essa? Exato. Então, o que eu fazia? Eu literalmente passei o show inteiro correndo, indo pra frente dos PA, indo pra mesa. Correndo pra frente dos PA, correndo pra mesa, tá ligado? Porra, show é maratona, caralho. Maratona. E eu que vi as fotos dos profissionais de som bem-sucedidos, os caras barrigudos lá, na mesa de som. Achava que era uma profissão parada, tá ligado? Não é não, velho. Assim, beleza, se você estiver numa mega produção, se você estiver excursionando com Metallica da vida, pode ser que se torne uma coisa... Mas mesmo assim, é um trampo que te demanda uma capacidade física, principalmente como road. Pô, você vai carregar e descarregar um corpo de bateria que tem, às vezes pesa mais que 100 quilos, você vai precisar carregar em 2 pessoas, praticável, cabeçote, amplificador. Isso me trouxe toda uma consciência corporal até pra eu não ferrar minha coluna, sabendo carregar peso direito, sabe? Tá falando com um cara de 31 anos que tem 3 hérnias na lombar por não ter essa consciência. Pois Olha é. aqui
E assim, eu sou uma entusiasta do exercício físico, tá ligado? Eu acredito que o exercício físico, por mais que você não seja um profissional, um atleta, qualquer coisa desse sentido, você acaba sendo uma pessoa melhor pra você, na sua vida, no seu trabalho também. Então, pra mim, o exercício entra nesse lugar, assim, do meu trabalho, sabe? Eu ser essa pessoa extremamente proativa e enérgica e pronta pra qualquer coisa no trabalho, porque eu tô com esse meu lugar saudável. É isso, tirou E a onda. parte espiritual, vou resumir até, assim, por exemplo, eu amo meditar hoje em dia. Meditação, pra mim, é tudo. Lidar com a pandemia, com tudo que a pandemia trouxe de incertezas. Teve gente que teve crise de ansiedade, teve gente que talvez caiu ali num lugar negativo de sem esperança, né? Enfim, a meditação, o trabalho espiritual, sem falar em religião, assim, nada nesse sentido. Aquela conexão com você mesmo, com o seu eu superior, sabe? Com o universo, com a natureza, sabe? Tudo isso me ajuda a lidar com pessoas, porque na nossa profissão, você tá ligado, você tem que estar lidando o tempo todo com equipes diferentes. Se você é a equipe da banda, você vai lidar com a equipe do palco que vai te receber, com a produção local. Se alguém te contrata para um freela numa banda, você lida com a produção da banda, com músicas que de repente são mais calmos, outros que são mais nervosos, sabe? E você, como profissional dessa área, você mais do que eu tá ligado que é uma área que tem pressão, né? Só o público ali tá totalmente relaxado nesse sentido, né? Tá indo pra curtir mesmo, tirar uma onda. Existe a pressão que a banda tem sobre si próprio de entregar uma boa apresentação. Existe a produção da banda que tem toda a responsabilidade de fazer com que o artista tenha tudo que precisa para entregar uma boa apresentação. Existe todo mundo ali numa tensão, tem um cronograma a se cumprir, é sempre corrido, né? A gente sempre tem prazos muito curtos para fazer as nossas funções e entregar elas de forma exímia. Então, é uma grande pressão nesse lugar. Se você é um profissional que acaba nesse lugar deixando o emocional te conduzir para um lado ruim, de se irritar com algum imprevisto, de se acabar ficando nervoso com alguma coisa que não foi cumprida do rider, isso te impossibilitar de conseguir achar formas de contornar aquele problema, ou até de ter cordialidade, de ter ética com equipes e, sabe, até de ser sincero e falar, pô, não vou conseguir cumprir com o que eu te prometi porque aconteceu tal coisa, sabe? Tudo isso, você só vai ser uma pessoa que consegue lidar com todas essas variáveis e toda essa gama de pessoas que você tem que lidar se você estiver num lugar bom emocionalmente, sabe? Equilibrado, confiante da sua capacidade também, do seu conhecimento profissional e trabalhar a sua espiritualidade, seja ela o que for, seja meditação, seja o que quer que você considere que te mantenha num bom estado de espírito, sabe? Também vai te levar a ser um grande profissional nessa área, onde você tem que se relacionar tanto, cumprir prazos curtos, cumprir demandas. Pra mim, o esporte e a espiritualidade profissionalmente ajudam nesse lugar. Assim. Tirou a onda máxima, é verdade, cara. Não tenho, eu fiquei até calado porque não tem nem o que acrescentar, assim. São duas vertentes que abarcam muitas áreas necessárias para desenvolver o nosso dia a dia. A segunda curiosidade que eu tenho para saber é o seguinte: eu fui pesquisar, né, sobre você, sobre as tuas coisas, pra gente poder tocar o nosso papo. E, cara, me deparei com a história que eu queria saber se é verdade e entender como é que foi que aconteceu de fato. Eu li uma matéria que dizia que teve um show da Ana Canhas, que você estava trabalhando lá, e que supostamente você teria jogado uma lata de cerveja num cara da plateia, porque o cara tava fora de controle, jogando coisa no palco. Eu não joguei. Eu ameacei jogar, assim, na verdade. Porque foi assim, era um show na República, numa praça ali na República, Centro Velho, assim, infelizmente tem muito morador de rua, muita pessoa em situação de rua, né? Não tá achando que pessoas em situação de rua são mal educadas, jamais. Querendo ou não, assim, tem mais pessoas que estão naquele lugar, tipo, pô, tá usando droga, perde noção,
sabe? Do que tá fazendo. E como era um show pra público aberto, assim, total, então tinha os fãs dela lá, mas tinha uma galera também, assim, aleatória. E morador de rua ali mesmo, da praça, sabe? Uhum. E a Ana Canhas fazendo show. E os caras começou a jogar latinha de cerveja no palco cheia. Caralho, fechada? Aberta, só que cheia, sabe? Não sei porquê, mano. Que pariu. E assim, e ao mesmo tempo eles também estavam assim, pô, a Ana Canhas tem uma performance, por assim dizer, sensual, assim, no palco, assim. E eu tava vendo ali do backstage que eles estavam sendo também desrespeitosos nesse sentido, assim. Por uma leitura, assim, de labial e de linguagem corporal, eles estavam falando dela nesse lugar, assim, sabe? Okay. E aí voou essa latinha umas 2 vezes no palco, eu não consegui ver exatamente qual deles que jogou. Penhas começou a ficar preocupada, incomodada, óbvio, porque se uma latinha cheia atinge ela, machuca, né, velho? Não tem nem o que... Na terceira vez, eu acho que na terceira vez eu vi quem jogou. Já tava assim, já tava no meu limite, assim, de paciência pra não interferir no show, assim, não chamar atenção, né, sabe? Uhum. Aí na terceira vez que a latinha caiu no palco, que caiu bem perto dela, não, já deu, velho, é isso, saca? Eu falei, aí eu já nem me importei se eu poderia também tomar uma bronca da produção, porque querendo ou não, a gente fica preocupado com esse lance de, pô, vou entrar no show, vou chamar uma certa atenção pra mim, saca? Uhum. Se eu fizer isso. Mas nesse momento eu não me importei mais com a segurança dela mesmo, sabe? Aí eu peguei a latinha na mão e olhei bem no olho, assim, do cara que jogou a latinha, assim. Olhei e apontei o dedo pra ele, dizendo, tipo, eu vi que foi você, tá ligado? E aí eu amassei a latinha na frente dele, assim mesmo, sabe? E meio que num gesto, assim, de tipo, mano, você tá no meu ponto máximo de tolerância. Até senti vontade de jogar a latinha nele de volta, sabe? Mas eu mirei, assim, no pé dele, na verdade, na frente dele. Eu joguei com força, mas eu joguei na frente dele, querendo dizer, assim, meu, se você tacar de novo, ou eu vou devolver na cabeça, ou já vai ter segurança avisado e você vai ser retirado daqui, sabe? Só que acabou viralizando essa parada, alguém tirou foto e... Era disso pra caralho, em tudo que é lugar. Daí eu li, assim, eu falei, bicho, eu acho muito difícil que uma profissional, com a formação que a Bia tem, com tudo que ela faz, vai jogar uma lata de cerveja em alguém na plateia. Então eu vou trocar essa ideia com ela pra ver qual é, pra entender, porque, bicho, né, tipo assim, é isso, fere alguém. Onde eu joguei, inclusive, tinha aquele espaço vazio, que é pra quem vem tirar foto. A vala ali, o vão, né? Vão, eu joguei no vão, assim, sabe? Uhum. Só que eu joguei na frente da pessoa. Você recebeu o recado, tipo, meu, tô ligado que foi você. Bicho, se é comigo, na primeira lata já tinha segurança em cima dos caras. Não tem... Você ainda teve uma paz de espírito que eu jamais teria. Os caras estavam meio dispersos, assim, na segurança, sabe? E até eu sair do palco pra chamar um segurança e avisar isso, poderia ser que a Ana Canhas chutasse um fio, outra latinha pegasse nela, sabe? Então, a última coisa que eu queria fazer era sair do palco pra procurar um segurança, pra falar, ó, aquele fulano tá jogando latinha cheia no palco. Porque nessa pode acontecer um monte de coisa já em cima do palco. Sim, total. Tentei resolver da forma que eu achei mais rápida, assim, sabe? E funcionou, no fim das contas. Ninguém mais jogou nada. Não é isso, amigo. Missão dada é missão cumprida. Exatamente. Cara, olha só, a gente tá chegando na parte final do programa, Bia. E aí a gente tem umas perguntas fixas que a gente faz pra todo mundo. E a primeira delas é a seguinte. Eu quero saber se no início da tua carreira passou pela tua cabeça que você estaria hoje como e aonde você tá e com a relevância que você tem. Quando eu entrei no IAV e percebi que aquele era um assunto que eu me interessava muito, eu confesso que, de certa forma, eu tive uma visão ambiciosa, assim, de tipo, dedicar nessa parada aqui, eu vou conseguir fazer essa parada direito, assim. E por esse motivo, eu quebrei as barreiras que geralmente, infelizmente, algumas alunas lá do IAV, por mais que tirem notas boas, elas acabam desistindo da área, assim, sabe? Qualquer desafio, assim, a mais que chegasse pra mim, assim, por eu ser mulher, na verdade, me incentivava mais ainda a provar o meu valor nessa área. De certa forma, eu sempre me achei capaz de ser uma boa profissional
quando eu percebi que eu gostava do assunto mesmo. E tu já pensou em desistir? Nunca, nenhum momento, nem nesse momento de pandemia. Boa. Tô com saudade demais dos palcos. Foda, né? Isso é foda demais. Eu evito ficar puxando o assunto pandemia aqui no podcast, porque só tem dois caminhos. Ou a gente vai pro caminho saudosista, ou a gente vai pro caminho desespero. Vamos passar por essa, vamos tocando baile. Mas eu confesso que eu tô com saudade até dos perreios. Porra, claro, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Ó, eu quero saber se você pensa na sua aposentadoria. Na real, eu quero saber como você pensa a sua aposentadoria. Cara, aí você me pegou, viu? Sabia? Eu sou MEI, né? Pelo menos eu sou microempreendedora individual, né? Eu não sei exatamente o que os impostos lá que eu pago por ser MEI pode me proporcionar de segurança na minha velhice. Eu não tô atualizada, mas ali tem um pagamento de previdência no valor mínimo. E não impede de você, ao longo dos anos, do tempo, fazer maiores aportes. Eu só não sei como é feito. Mas eu sei que ali existe uma garantia mínima do que a Previdência propõe. Se é que a gente pode contar com Previdência no nosso país, né? Mas, enfim, segue o baile. Confesso que a minha mãe já me fez essa pergunta também. Mas tá pensando na sua velhice, minha vida? Mas assim, eu não sei se é porque ainda me sinto muito jovem, tá ligado? Uhum. Porém, eu também tenho, assim, não é ser total foda-se pra isso, né? Eu confio um pouco no fluxo do universo, aonde ele vai me levar, sabe? Assim, eu acho que for fazendo tudo na minha vida de coração mesmo, assim, e bem, saca? De alguma forma eu vou criando bons caminhos pra mim, sabe? Uhum. E assim, quanto mais velho você fica nessa profissão, mais você tem experiência auditiva, conhecimento musical, assim, né? Eu vejo muita pessoa, grandes produtores, assim, de estúdio que fazem gravações e mixagem incríveis, né? E se tiver com saúde, você pode estar fazendo isso com 80 anos, contanto que você tenha cuidado muito bem da sua saúde auditiva, principalmente, né? Porque a gente, ao longo da vida, dependendo de como a gente cuida da nossa audição, a gente perde principalmente a capacidade de ouvir bem os agudos, né? Total. É só de ter uma consciência disso, de estar, né, sempre fazendo exames até, né, pra ver como é que tá a sua audição e tudo mais, assim. Então, assim, eu pretendo estar trabalhando enquanto velha também, porque acho que esse é o lance de a gente fazer o que a gente gosta na vida. Boa. Não é um fardo, você vai ficar, meu Deus, quando isso vai acabar e eu vou poder simplesmente não fazer bosta nenhuma e só ficar sentada numa rede olhando pro mar, tá ligado? Confesso que eu não tenho essa vontade. Faz parte, E eu posso dizer, assim, que na minha família as pessoas até são assim. O meu vô ficou bem velho mesmo, assim. O que ele mais fazia era falar assim, quero morrer logo, não posso mais fazer o que eu gosto. Que eu passei essa pessoa desejando a morte, né? Mas, assim, eu quero cuidar bem da minha saúde para eu poder estar, obviamente, talvez trabalhando menos e curtindo mais, né? Numa posição onde eu possa receber muito bem pelo que eu faço e daí não precisar me matar tanto, assim, com as coisas, né? E ter mais tempo livre, né? Mas também não penso em ser só sustentado e não fazer nada, não. Se você não fosse do meio de produção do mercado musical, o que você estaria fazendo hoje? E aí, no teu caso, tem um porém. A gente já falou sobre isso aqui, dos esportes e tal, então vou limar os esportes também dessa tua possibilidade de escolha. Eu quero saber o que você ia se propor fazer se não tivesse essas possibilidades. Não fosse nem música, nem esporte? Olha, facilmente seria, por exemplo, uma pessoa que faria aqueles documentários da vida selvagem. Discovery, essas paradas assim? Sabe aquelas pessoas que, por exemplo, vão lá pra África e ficam, tipo, 6 meses entendendo o comportamento dos leões pra conseguir filmar coisas importantes sobre a vida dos leões, sabe? Tipo, o leão caçando, como que se acasala, porque a galera que filma, faz esses documentários da vida selvagem, de certa forma eles têm que conseguir se fundir com a natureza local, porque os animais, inclusive, não podem perceber que estão sendo filmados, senão eles acabam não tendo o comportamento natural deles. Por mais que essas pessoas sejam operadores de vídeo, dessas tecnologias, tem que ter uma grande integração, assim, com a natureza. Eu super faria isso, ou eu super seria também uma pessoa que resgatasse e reintegrasse animais selvagens. Eu gosto muito de natureza e de
todo esse lance de conexão com a natureza. Então eu faria isso, ou eu teria também uma bióloga que teria um grande conhecimento sobre plantas e a alquimia das plantas. Eu amo, sou super apaixonado por essas coisas. E nessa mistura de natureza, da fusão do homem com a natureza, é que a gente chega ao fim desse episódio. Bia, o nosso papo foi sensacional, velho. Foi muito maneiro trocar essa ideia contigo. Pô, gratidão, muito foda. Achei demais o podcast, Dani. Que maneiro, que bom que você gostou, cara. A gente tá fazendo isso aqui muito mais para que as pessoas se sintam bem aqui trocando essa ideia com a gente do que qualquer outra coisa. Tenho que agradecer as meninas que não estão aqui, mas que, graças a Deus, estão trabalhando. As meninas que fazem esse programa comigo, a Tuia, a Dadá e a Tati. Meninas, um beijo. Assim que vocês puderem, Beijo, voltem. meninas. E, Bia, esse tempo final, cara, é para, além de te agradecer, para que você possa falar mais uma vez das suas redes, você possa divulgar o que você quiser e deixar um recado final também, se você estiver na pilha. Então, a minha rede, infelizmente, por enquanto é só o Instagram. Eu acho que eu deveria ter LinkedIn ou blog ou sei lá, qualquer coisa desse tipo, mas eu só tenho o meu Instagram mesmo e tá um pouco misturado com a minha vida pessoal. É o bia.wolf.paiva. Sei lá, se quiser ver trampo lá nos highlights, tem milhões de stories só de trampo, assim. E o que eu posso deixar de mensagem, assim, pra galera é, me colocar à disposição pra direcionar, tirar qualquer dúvida, auxiliar qualquer pessoa que se interesse pela minha profissão, né, ou qualquer uma dessas outras coisas que eu falei aqui. Sou super disposta a trocar ideia. Alguém que queira ser colocado, por exemplo, no grupo lá, Café de Rhodes, alguém que esteja querendo seguir nessa área. Agora eu vou dar, por exemplo, vou fazer um workshop aí online. Boa, quando, aonde, como é que faz? Se eu posso fazer também, como é que é? É livre, assim, é quem tá bancando a prefeitura do Rio de Janeiro, lá mais especificamente de Paraty, foi através do grupo Mulheres do Áudio, que é um coletivo de mulheres. Então eu vou estar dando introdução em hold e direção de palco. Se vocês forem no Instagram do Mulheres do Áudio, os posts mais recentes ali, é tudo direcionando para falando como se inscrever. Vou marcar elas aqui no post também, no Spotify, em todas as redes e também no nosso Instagram pra galera achar mais fácil. Inclusive, assim, a Florência vai dar as aulas online sobre toda a parte teórica de som. Daniela Pastore também vai continuar falando sobre microfone. A Dani foi minha professora na faculdade. E é isso, aí, ó. Então, só professora de ponta, assim. Vai ter a Gabriela Terra, que acho que vai estar fazendo uma introdução em produção musical, assim, tipo, como produzir suas próprias músicas. E eu vou estar fazendo a parte de introdução de hold e direção de palco. Então, assim, tem isso aí pra galera poder, se der tempo, aí conseguir fazer essas aulas. E, pô, fica aí meu incentivo pra todo mundo de seguir seus sonhos, sabe? Seja ele qual for, acredite em si mesmo, escolha fazer o que você ama na vida, porque só assim a gente realmente faz as coisas bem feito e colhe frutos, né, do que a gente tá fazendo. Então, acho que essa seria a minha frase que eu deixo pra galera, assim. Não tenha medo de fazer o que você sente que é o que vibra o seu coração mesmo, sabe? Vai, acredita que você consegue passar por obstáculos, todo mundo tem capacidade de aprender, todo mundo, quando quer e faz de coração. Então, acho que essa é a minha mensagem que eu deixo aí pro pessoal. Pô, tirou onda máxima, meu irmão. Pega isso aí, anota, entendeu? Cola no caderninho, porque vale a pena. Bicho, estamos encerrando mais um episódio. Bia, brigadão. Galera, até a próxima. Agradeço, Dani. Tamo junto, tamo juntasso. E para você que acompanhou o podcast hoje, entra lá no nosso Instagram, o @StageLifeBR, que é por lá que a gente posta as novidades, e é por lá que vocês podem entrar em contato, mandar suas perguntas, dúvidas e contribuir indicando profissionais para estarem aqui com a gente. Stage Life Podcast, um podcast sobre a vida nos palcos. Aí já deu pra descontrair. Vou pegar o bonde. Salve, galera.